Boa tarde. Eu queria saber como é que faz para obter a gravação da audiência. Gravação do dia da audiência. O que acontece? O que eu disse na sala de audiência, para a juíza, veio suprimido na decisão. O que acontece? Né? Lá ele alegou um dos prepostos da empresa, né? Que ele era da empresa, da KF, né? E da Zecops. Ele alegou que... O que ele alegou? Ele alegou que eu pedi dispensa em razão de eu trabalhar em outras empresas de segurança que eu não tinha disponibilidade. Não, mas a única empresa, eu entrei aqui com o primeiro processo contra as casas noturnas. Aí o que ele fez? Ele recebeu a intimação e me ligou e disse assim que eu só iria voltar a trabalhar com eles se eu tirasse, viesse aqui na justiça, voltasse na justiça do trabalho e tirasse o processo. Você está entendendo que estava correndo o processo. E tá, aí ele fez isso. Aí me chamou para almoçar, ele e o Luciano, né? O chileno e o Luciano, e me chamaram para almoçar, e disse assim, ó, nós vamos arrumar, a partir desse momento, nós vamos te registrar, tal, né? E mandou eu trabalhar numa empresa chamada Art Changers. O que acontece? Nessa Art Changers eu fiz um evento na Casa das Caldeiras. No depoimento dele, ele alegou o quê? Que eu pedi dispensa porque trabalhava em outras empresas de segurança. Não, a única empresa que eu fui trabalhar foi a que ele e o Luciano me mandaram, que eu me ia registrar a partir daquele momento, chamada Art Angels, que fez um evento na Casa das Caldeiras. Isso está no depoimento dele. Você conversou com o advogado? Não entendi. Você conversou com o advogado? Falei. E aí? Aqui não tem Ele não recorrer, ele falou que não podia recorrer. Eu falei para ele que podia recorrer, porque é possível recorrer do ele perdeu o prazo, acabou. Aqui não tem o que a gente fazer. É só advogado que tem que falar do processo. Não, mas eu estou dizendo, mas se houve um erro de digitação, não, sabe por quê? Porque ela suprimiu, você está entendendo? A juíza. Não, mas isso eu não tinha lido, mas eu não tinha lido a sentença. Olha o que ele colocou aqui, o que ele colocou aqui na sentença? Quer ver? Não é que, peraí, o problema que foi trazido a juízo, o pedido para resolver a divergência entre do empregador, quem era a KF, o Azecop, não foi resolvido. Mas ele não pode, mas um juiz, ele não pode entregar o problema, se você leva para ele o problema, e ele entrega de volta sem resolução do problema. Não, mas isso não é legal. Mas isso o juiz não pode fazer isso. Ele não pode. Não, peraí, amigo, deixa eu falar. O juiz ele não pode entregar. Você pediu um pedido, você e dirigir à Justiça do Trabalho. Peraí. Ele vai entender. Eu me dirigi à Justiça do Trabalho, pedindo o quê? Para dirimir a divergência entre quem era o empregador, KF ou Zecop. Na sentença ele diz assim, que se eu pedir para dirimir a divergência se era KF ou Zecop, então quer dizer que eu não conhecia nem a KF e nem a Zecop. Você está entendendo? Ele não vai poder fazer nada. Não, mas espera aí, ele vai entender. Eu não conhecia nem a KF e nem a Zecop. Na sentença está, ele usava a nota da KF, a gravata era vermelha. Depois saiu a KF, pausou, usar as notas da Zecop e a gravata era amarela. Ah, mas só que na sentença está aqui. Espera aí, mano, deixa eu falar com ele aqui, ele está me ouvindo. Espera aí, deixa eu falar com ele aqui. Aqui, ó. Só está aqui, ó. Segurança fazia ouvir falar que chileno utilizava a nota da reclamada, mas o depoente nunca ouviu falar da empresa Zecops, hora reclamada. Que o depoente não conhece a reclamada nem sabe onde fica. Peraí, eu não sei nem onde fica, nem a KF e nem a Zecops. Você está entendendo? Minha obrigação é ir trabalhar no posto onde eles mandam. Eu não tenho que saber onde fica o QG da empresa. Eu não tenho que saber onde fica o escritório da empresa. Eu não tenho que ir no escritório.
O pagamento era feito por quê? Pelo Érico, pelo chileno, foi feito pelo chileno, pelo Érico e pelo Luciano e alguns coordenadores. Eu não tenho que me deslocar até o QG da empresa. Eu tenho que ir onde eles mandavam, onde eles passavam a escala do serviço. Eu não tenho que ir no escritório da empresa. Você está entendendo? Então, eu não tenho que saber onde fica a Zecop. E também não tenho que saber onde fica a KF. Eu ouvi falar da KF. Eu ouvi falar da KF, mas o quê? Antes de começar a trabalhar, pô. Aí depois eu ouvi falar o quê? Da KF, ele utilizava as notas. Das ECOPs, que ele utilizava as notas. Da mesma forma que eu ouvi falar das ECOPs, eu ouvi falar da KF. Aqui está que eu nunca ouvi falar da KF, das ECOPs. Eu ouvi falar que ele utilizava as notas. Da mesma forma que eu ouvi falar da KF, que ele utilizava as notas. Eu nunca tinha ouvido falar do quê? Das ECOPs dentro do comércio de segurança. Da KF eu já ouvi falar, porque eu já vi funcionário da KF. KF Segurança, eu vi funcionário, mas eu não trabalhava nas casas noturnas. Aí ele deu a sentença aqui que eu nunca ouvi falar das ECOPs. Mas o problema que foi levado a juízo foi o quê? Eu desconheci para quem que eu trabalhava. O que o juiz fez? Ele simplesmente se desfez do problema. E ele não pode, o judiciário não pode entregar sem solução do problema que você levou para ele a juízo. Ele simplesmente não entregou. Não fez. Suprimiu fala minha, suprimiu minhas falas na audiência, porque a empresa que eu fui trabalhar era a Artchanger, que o Luciano, o chileno, falaram que eu me registrar a partir daquele momento que eu tirasse o processo trabalhista na Justiça do Trabalho. Ele diz isso no depoimento dele. E outra coisa, no depoimento dele, ele diz o quê? Ele diz que ele anotava alguns a presença, tinha um controle dos seguranças para fazer o pagamento. Por quê? Porque as folhas de ponto, quem ficava com as folhas de ponto eram as casas noturnas. A Balrum, que me chamou, porque eu trabalhei 3, 4 meses, eles me chamaram e ofereceram R$1.500 para encerrar o processo e cobrar o resto dos outros. Ele falou, me ligou, o advogado da casa, do clube do Bar Blá, na Brigadeiro, me ofereceu R$1.500 para encerrar o processo. Aí ele falou assim, o resto você cobra dos outros empregadores. Você está entendendo? Ele falou isso, me ofereceu R$1.500. E as casas noturnas que ficavam no controle da folha de ponto. E o que o chileno falou no depoimento dele? Que ele anotava as presenças para fazer o pagamento, mas as folhas que eles juntaram de ponto, eles não eram os que ficavam. São as casas noturnas que ficavam com as folhas de ponto. Isso está tudo no processo, está no primeiro processo, está no segundo, está contra. Tem vários primeiro processo, segundo, terceiro processo. Aí o que o advogado fez? Ele não recorreu, dizendo que ele não pode contestar, ele ia implicar em litigância de má-fé. Mas como? Se é definido o direito de recorrer à esfera superior. Por quê? Porque traz um inconformismo. Você não está conformado. Onde você vai recorrer? Na outra esfera. Né? Na outra esfera. Nas quantas esferas for definido? É prerrogativa. Como que ele vai sofrer punição se ele recorrer do uso de direito? Ele vai sofrer punição por utilizar o direito dele que é deferido. Não tem cabimento disso. Aí ele simplesmente não recorreu. Não apontou diversos fatos como contraditório, porque se eu não conheço, se eu ouvi falar que usava a gravata e depois passou a usar a gravata da outra empresa, a outra empresa começou, então quer dizer que eu não conhecia nenhuma nem outra. Não conhecia só uma, não conhecia só a KF. Como não conhecia as ECOPs? Não deu solução no problema. Do porquê foi levado à Justiça do Trabalho. Decidir quem era o empregador.
é fácil de resolver, porque uma tinha um contrato e encerrou o contrato, trabalhava com a KF. Depois encerrou o contrato da KF, passou a ser quem? Fazer cópias. Aí eu tinha vínculo com quem? Fazer cópias. Acabou o vínculo com a KF. E ele trabalhava para a KF. Então ele é empregado da KF, como ele não sabe. E ele trabalha, depois que saiu a KF, começou a trabalhar para fazer cópias. Então, e eu era empregado de quem? Fazer cópias. Enfim, isso não tem cabimento. Esse amigo retornou aqui. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Chegando aí. Vou só lograr aqui. Eu tenho que ir onde? E aí, eu tenho que ir onde agora? Para resolver isso aqui. Porque se não for erro de digitação... Só saber, vou ver? Eu vou pegar os outros dois volumes enrolando os principais. Ah, tá. Eu me sinto agora já tem, mas já tem mais ou menos o seu caso, doutor. Pra gente já tentar trocar uma ideia de que você pode estar fazendo ou não nesse caso. E assim, fazer, vou pegar para